Milionário em Lisboa recebe aviso sinistro de menina sem teto. Sua esposa cortou os freios. Mistério explode na madrugada. A chuva caía pesada sobre Lisboa naquela noite fria. Relâmpagos riscavam o céu acinzentado, iluminando por instantes a fachada imponente da mansão de Lucas. Ele estava ali, encostado na janela enorme do salão, mais solitário que nunca. O peso no peito era quase físico, fruto da culpa que o consumia, desde o acidente que tirou a vida de Sofia, sua esposa. O silêncio da casa, preenchido só pelo som da tempestade, parecia um grito mudo em seus ouvidos. Decidiu então sair. Precisava ar fresco, qualquer coisa que quebrasse aquela prisão de tristeza. Jogou um sobretudo preto por cima da roupa fina e desceu as escadas, sentindo o chão frio sob os pés. A rua estava molhada, pegajosa, sob a iluminação amarela dos postes. Ele caminhava lento, a mente afundada em pensamentos sombrios, as mãos tremendo levemente no bolso. Foi quando, numa esquina deserta, os olhos dela eram profundos, carregando uma tristeza que parecia ecoar a dele, só que de um jeito estranho, quase inquietante. Antes que ele pudesse dizer algo, a voz dela saiu sussurrante e urgente. Não dirija agora, sua esposa cortou os freios. O choque foi imediato. Lucas engoliu seco, o coração disparou. O medo, a confusão, a raiva e a esperança se misturaram num turbilhão que parecia virar seu estômago do avesso. Como uma menina sem teto saberia algo tão específico e, pior, tão perturbador? Era uma ameaça? Um aviso? A culpa ganhou um tom concreto, quase palpável. Ele mal conseguia respirar direito. Aquela frase grudou na mente como um zumbido insistente, uma sombra ameaçando reaparecer a qualquer momento. E se não fora acidente? E se havia algo que ele ainda não entendia? A própria lembrança dos detalhes começou a ficar embaçada, como se alguém tivesse mexido para apagar o que ele tentava esquecer. No instante seguinte, Lucas tomou uma decisão. Precisava entender o que estava acontecendo. O mistério que envolvia Sofia, sua morte, e agora aquela estranha menina. Tudo indicava que havia mais por trás daquela tragédia do que ele podia imaginar. Talvez, ao seguir essa pista, ele conseguisse algo que já parecia perdido. Um pouco de paz. Ou, quem sabe, algo ainda mais perigoso. A noite, a chuva, as luzes da cidade. Tudo parecia conspirar para um novo começo, mas também para um caos imprevisível. A palavra daquela menina ecoava. Cortou os freios. Não só dos carros, mas da própria vida de Lucas, que começava a perder o controle. E Maria? O que mais ela sabia? Por que estava ali, naquela esquina? Seus olhos continuavam ali, atentos e misteriosos, como se guardassem segredos antigos capazes de derrubar a fachada perfeita que ele construíra. A resposta parecia tão perto, mas também tão perigosa. Ei, antes de prosseguir com esta história incrível, eu preciso fazer um alerta importante. Muitos assinantes relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso prévio. Dá apenas uma verificação rápida no botão vermelho
lá embaixo para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Eu não quero que você perca qualquer conteúdo exclusivo que vem lá fora. E já que você está aqui, deixe esse like poderoso que ajuda muito o canal. Diga-me também nos comentários de que cidade você está vendo e o que você acha da história. Adoro interagir com cada um de vocês. Ah, e se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O peito dele doía. Tinha vontade de falar, de perguntar, mas as palavras travavam. O que aquela menina sabia? Como podia aquilo ser verdade? De repente, um barulho cortou a rua. Portão de ferro batendo com força. Alguém vinha correndo na direção deles, passos apressados, respiração curta, molhando ainda mais o asfalto com o suor do medo. Era Dona Conceição, vizinha antiga, xale roxo, cabelo desgrenhado pelo vento. Segurava um envelope branco, destas cartas antigas que ninguém recebe mais. Menino, encontrei isso no portão da tua casa, gritou sem ar, quase chorando. O nome da Sofia escrito. Achei melhor te entregar logo. Lucas. Ele pegou, mãos tremendo, e rasgou o papel. Dentro, uma foto. Das antigas, papel amarelado, gente sorrindo. Era ele, mas não era ele. Era o rosto dele, mais novo, braço ao redor de uma mulher desconhecida. E junto, uma folha, rabiscada às pressas. A verdade está enterrada sob o carvalho. Você nunca amou Sofia. O mundo pareceu girar cambaleante. Imagens embaralhadas, lembranças pulando como faíscas. As mãos esquentaram. Foi como levar um soco nos pulmões. Ele olhou para Maria, esperando resposta. Mas ela já não estava mais ali. O lugar onde ela ficava, vazio. Só uma poça de água onde estivera parada segundos antes. Olhou ao redor. Zonzo. Luzes distantes de carros. Sirenes ecoando em algum lugar. O som parecia vir de dentro da cabeça dele. Dona Conceição, assustada, tocou o ombro dele. Will. Lucas, você está bem? Menino, você está bem? Ele não respondeu. Abriu a porta da casa correndo. Largou o envelope na mesinha e subiu as escadas. O coração explodindo contra o peito. No quarto, o cheiro doce de perfume. O lençol ainda amassado. Por um instante, pareceu ouvir a risada de Sofia, baixinho, vindo do closet. Uma coisa quase impossível, mas muito real naquele segundo. Do nada, a porta do banheiro estalou. Abriu devagar, rangendo. E ali, reflexo no espelho, não era o rosto de Lucas que aparecia. Era o de Sofia, os mesmos olhos, o mesmo sorriso enviesado. Piscou, suando frio, passou a mão nos olhos e por um segundo jurou que era ela ali. Assustado, deu um passo para trás. Caiu sentado no chão, a cabeça latejando. O telefone da sala começou a tocar. Insistente. Sequência de toques cortando o ar pesado. O visor piscava. Número desconhecido. Ele se arrastou até lá. Cada passo, um sacrifício. Atendeu. Silêncio. Só o som da respiração de alguém. Depois,
uma voz rouca, inconfundível. Como você demorou, Lucas? Está na hora de se lembrar do que fez. As luzes da casa piscaram. O corpo inteiro dele ficou gelado. Na entrada, Maria aparecia outra vez, parada debaixo da chuva, vestida igualzinha a Sofia naquela foto antiga. Mesmos olhos, mesma tristeza. Não podia ser. Não era possível. A verdade estava ali, esperando. E Lucas, de repente, percebeu. Talvez Maria nunca tivesse existido. Ou talvez Sofia nunca tivesse morrido. A chuva aumentou. O telefone caiu da mão dele. Do lado de fora, alguém sussurrava seu nome, uma e outra vez. Tudo estava de cabeça para baixo. Nada fazia sentido. E ele sabia. Agora não tinha mais volta. O coração de Lucas estava a mil. Ele podia ouvir a chuva batendo nas janelas, mas o barulho parecia distante. Maria estava ali, à sombra da mulher que ele perdera, perdendo-se no sombrio do passado. Ele piscou. Tentava entender o que estava acontecendo. Mas a imagem de Sofia estava tão próxima e ao mesmo tempo tão distante. O que significava tudo aquilo? Ele se endireitou. Sua mente corria descontrolada. O que era real? Ele sabia que precisava de respostas. A raiva crescia dentro dele. Uma necessidade de confrontar o que encontrara. Mas onde Maria estava agora? Onde estava essa Sofia? O telefone ainda tocava, uma sirene insistente, como se clamasse pela atenção dele. Ele olhou para a tela. A luz piscava de maneira insistente. Número desconhecido. Um gelado percorreu sua espinha. E se Sofia estivesse viva? E se tudo o que ele acreditava fosse uma mentira? Uma onda de pânico subiu pela garganta. Ele afastou o pensamento a tempo. Não podia ceder ao desespero. Encarou a chuva lá fora. As gotas deslizavam pela janela, como lágrimas perdidas. Então decidiu sair novamente. Precisava encarar o que estava acontecendo. Precisava encontrar Maria. Enquanto descia as escadas, o telefone parou de tocar. Mas o silêncio que ficou atrás de si era pesado, como se o ar estivesse mais denso. Ele respirou fundo, a mente girando em 1000 direções. Ao chegar na porta, hesitou. Um frio na barriga, uma sensação de que algo não estava certo. As coisas estavam muito estranhas. Lá fora, a chuva não cessava. O mundo parecia um borrão sob o nevoeiro. Ele andou pelas ruas desertas até a esquina onde tinha encontrado Maria. Não havia sinais dela, apenas a umidade e o eco da própria respiração. Mas enquanto caminhava, algo chamou sua atenção. Ambulante antigo no fim da rua, uma figura curvada, encapuzada, segurando um oratório. Foi um impulso, mas algo dentro dele dizia para não se aproximar. Lucas parou, observou. A figura levantou o olhar. Era uma mulher, e em seu rosto havia um semblante que ele conhecia bem. O queixo dela era igual ao de Sofia. O corpo dele congelou. Mas como poderia ser?
Sofia estava morta, ou não. A mulher também estava encharcada, os olhos negros brilhando em meio à noite. Ela gesticulou, e Lucas sentiu um chamado quase hipnótico. Sem pensar, avançou. Assim que fez isso, a mulher abriu os braços. Lucas! A voz dele era tão familiar, mas distorcida pelo medo. Você precisa saber a verdade. Lucas piscou, sem saber se estava sonhando ou se já tinha enlouquecido. À medida que ele se aproximava, o olhar da mulher mudou. A dor que ele via anteriormente se transformou em um sorriso suave. E então ela falou com uma voz que fez seu coração parar. Eu sou Sofia, Lucas. Mas você não entende. Você nunca me amou. E a verdade que você procura vai te destruir. O chão pareceu sumir sob seus pés. Ele olhou em volta, as ruas de Lisboa se desfazendo, como se a própria realidade estivesse metálica, moldando-se sob a pressão de suas emoções. Algo profundamente errado pulsava no ar. O que a mulher queria dizer? Que verdade poderia ser tão devastadora? Ele sentiu que era jogado num redemoinho, onde cada pensamento fazia o estômago revirar. As lembranças de Sofia, de Maria, tudo começou a se misturar de tal maneira que virou um pesadelo. E a cada passo que ele dava, mais forte o eco de um grito reverberava em sua mente. Sofia nunca morreu. O que significava isso? Então, como se tudo estivesse se alinhando, outra lembrança explodiu em sua mente. Uma imagem antiga de um carvalho enorme. Mas a confusão predominava. E ele ficou paralisado, preso nessa maré de revelações. O que mais ele não sabia? A chuva continuava a cair, misturando-se com as lágrimas que ele não conseguia conter. Em sua mente, questões começaram a se alinhar, formando um labirinto indomável. E foi então que, de repente, ele entendeu que talvez o final da história ainda estivesse longe e mais obscuro do que ele jamais poderia imaginar. O chão pareceu sumir sob seus pés. Ele olhou em volta, as ruas de Lisboa se desfazendo, como se a própria realidade estivesse metálica, moldando-se sob a pressão de suas emoções. Algo profundamente errado pulsava no ar. A voz da mulher reverberava em seu coração, e ele lutava contra a confusão. Sofia, não pode ser, mas ao invés de um sorriso, ela lançou um olhar que não era de amor, mas de dor. Lucas sentiu um aperto na garganta. Ele queria entender, mas tudo se embaralhava na mente. Ele precisava de respostas. A figura de Sofia parecia se distanciar, como uma miragem. O tempo está se esgotando, Lucas, ela gritou, e a chuva parecia aumentar, batendo cada vez mais forte contra o chão. Ele piscou, as ruas ao seu redor escurecendo. A mulher parecia flutuar, a imagem dela se desvanecendo. O mundo tinha se tornado um borrão, e ele estava preso em sua própria mente. Então, uma lembrança assolou sua consciência como um relâmpago. Ele imediatamente se lembrou da carta que Dona Conceição havia entregado, as palavras ecoando. A verdade está enterrada sob o carvalho. Um impulso invadiu seus pensamentos. O carvalho.
Ele precisava ir até lá. A figura de Sofia desapareceu, e Lucas se viu correndo. Seus pés batiam contra o chão molhado, sem pensar. Cada passo o levava mais perto da verdade, mais perto do que ele realmente era. Ao chegar ao antigo parque, a chuva parou. O ar estava pesado e denso. Ele avistou o carvalho, como um guardião de segredos. Com as mãos trêmulas, ele começou a escavar. A terra fria e úmida se acumulava ao redor. O coração disparava e seu corpo tremia de ansiedade. Finalmente, sentiu algo sólido. Lucas mergulhou as mãos no buraco e puxou uma caixa antiga, mas a parte superior estava trancada. O desespero tomou conta dele. Ele puxou a caixa, arranhou os dedos, mas insistiu. E enquanto lutava, algo cortante se alojou em sua mente. E se ele não estivesse pronto para a verdade? Com um último empurrão, a tampa se abriu, revelando documentos amarelados e fotos. Ele quase desmaiou ao ver uma imagem familiar. Era uma criança, uma garotinha com os mesmos olhos que Sofia. E ao lado, uma anotação com a letra dela. Com a verdade, tudo ficará claro. Ouvindo passos atrás de si, ele se virou rapidamente. Era Maria. Ela estava ali, mas agora havia algo diferente nela. O olhar que antes transmitia sofrimento, agora estava cheio de certeza. Você não deveria estar aqui, Maria. Ela se aproximou devagar. Você está se aproximando da verdade, Lucas. Mas a verdade tem um custo. Ele a fuzilou com o olhar, confuso. O que você sabe? O que você não está me contando? Sua mente estava um turbilhão. As peças do quebra-cabeça não pareciam se encaixar. E então, uma expressão de desespero cruzou o rosto dela. Preciso que você entenda. Sofia não morreu na noite do acidente. O tempo tarou. A revelação pesava no ar como um trovão prestes a estourar. E quando ele estava prestes a protestar, Maria continuou. Ela foi levada. E se você não descobrir a verdade a tempo, poderá perdê-la para sempre. As palavras dela caíram como um teso, esmagando-o. A realidade começava a se desdobrar como um jogo cruel de cartas. A verdade estava ali, diante dele, mas a cada revelação, algo mais perturbador se apresentava. As memórias de Sofia, a ligação com Maria, tudo começava a se entrelaçar em uma tapeçaria sombria. Ele se perguntava, quem realmente era Sofia? Quem era Maria? O que mais estava escondido sob o carvalho? O quanto disso era verdadeiro? O medo e a expectativa guerreavam dentro dele. E enquanto o mundo ao seu redor começava a girar novamente, uma nova figura surgiu da escuridão. Quase uma sombra. O coração de Lucas parou ao reconhecer o homem. Era alguém que ele julgava perdido para sempre. A presença dele gerou um frio indescritível. Vamos descobrir a verdade, Lucas. Mas esteja preparado para o que vai ver. A escuridão aumentava, e Lucas sentiu que o chão tremia novamente sob seus pés. E ele percebeu, o verdadeiro pesadelo estava prestes a começar. Ah, lembre-se,
Se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A escuridão aumentava ao redor de Lucas. Cada segundo era como um litro de água fria derramado sobre sua pele e ele se sentia preso em um labirinto de dores e verdades distorcidas. A presença de Maria ao seu lado agora era um ponto de luz em meio ao caos, mas a incerteza a respeito dela o consumia. Com um movimento rápido, Maria se adiantou. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Não temos muito tempo, disse, sua voz carregada de urgência. Mas antes que ela pudesse explicar mais, a figura do homem que Lucas julgou perdido se aproximou com passos firmes. Era Paulo, seu melhor amigo. O olhar dele era intenso e puxava Lucas para fora de si mesmo. Lucas, você não pode acreditar no que ela diz. A verdade é mais sombria do que você imagina, gritou, enquanto a chuva começava a cair novamente, quase como se o céu estivesse chorando. O que você sabe? Lucas perguntou, sentindo um nó na garganta. O que está acontecendo? Eles nunca morreram. Paulo lançou a bomba e as palavras ecoaram como um tiro em silêncio ensurdecedor. Sofia e Maria são a mesma pessoa. Lucas se sentiu tonto. Como assim? Ele olhou para Maria, que parecia ter sido atingida por suas palavras. O rosto dela ficou pálido e a determinação que tinha estava se quebrando. Isso é loucura, Lucas retrucou, mas a confusão era palpável. Eu conheço Sofia. Eu a amava. Amava? Ou apenas estava preso a uma ilusão? Paulo provocou. Tudo foi orquestrado, o acidente e a morte. O que você achou que era amor, Lucas? Um frio percorreu suas costas, e ele não sabia se o que sentia era raiva ou medo. Ele olhou nos olhos de Maria, e algo começou a se formar. As memórias de momentos íntimos surgiam agora como sombras ameaçadoras. Isso não faz sentido, ele insistiu. Mas a incerteza começou a tomar conta. Maria deu um passo à frente, lágrimas escorrendo. Lucas. Espera! Não é o que você pensa. Há coisas que você ainda não sabe. Paulo deu um passo também. E você precisa saber, antes que seja tarde demais. No fundo, algo pulsava dentro de Lucas, um chamado que ele não podia ignorar. O carvalho, as cartas, a verdade enterrada. O que mais havia no fundo daquela caixa? O que Maria e Paulo estavam escondendo? Nesse instante, a chuva parou abruptamente. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente, e só o som do coração de Lucas parecia ressoar no ar. Ele olhou para o horizonte e percebeu que uma figura familiar surgia à distância. Era uma mulher alta, cabelo longo, coberta por um manto. Ela se aproximava, passos afirmativos, e ele sentiu um arrepio gelado. Não podia ser. Espaço, Lucas, gritou Paulo, antes que Lucas pudesse questionar mais. A mulher ergueu a cabeça, e o rosto dela se iluminou como uma chama. Era Sofia. Mas ao contrário do que ele esperava, seus olhos não estavam cheios de amor, mas de uma tristeza profunda, quase insuportável. Você ainda não entendeu, Lucas. Ninguém
É quem você pensa que é, disse Sofia, sua voz penetrante. O chão sob os pés dele começou a tremer, revelando fissuras que foram se alargando. Ele sentiu que a terra se desmoronava ao seu redor e, sem se importar com o que poderia perder, gritou: "O que você quer de mim?" Sofia apenas balançou a cabeça, e o olhar dela foi mais do que ele pôde suportar. No momento em que ele implorava por respostas, o céu ruiu. Relâmpagos cortaram o céu e tudo ao seu redor parecia se desintegrar. Da caixa, novas imagens emergiram, mas não eram fotos antigas. Eram fragmentos de sua vida, e em cada um deles, o retrato de Maria e Sofia se fundia. A confusão tomou conta e ditou o tom da realidade que estava se esvaindo. "Lucas!" Paulo gritou, tentando puxá-lo para fora da torrente que o cercava. "É hora de você decidir quem você realmente ama." E enquanto os ecos do passado se enredavam no presente, Lucas se viu em um limiar onde tudo o que amava estava de volta, e o que ele acreditava que sabia estava se desvanecendo em um abismo de dor e revelações. Nessa luta interna, a única certeza que ele tinha era de que a verdade não só o libertaria, mas também o consumiria. E nesse sequestro emocional, ele sabia que o que poderia vir a seguir era mais do que uma escolha. Era a própria batalha pela sua alma. Para onde essa revelação os levaria? Agora, ele também precisava decidir quando a verdade fosse revelada, estaria pronto para as consequências. O chão parecia sumir sob seus pés. Ele olhou em volta, as ruas de Lisboa se desfazendo, como se a própria realidade estivesse metálica, moldando-se sob a pressão de suas emoções. Algo profundamente errado pulsava no ar. A voz da mulher reverberava. Não pode ser. Mas ao invés de um sorriso, ela lançou um olhar que não era de amor, mas de dor. Lucas sentiu um aperto na garganta. Ele queria entender, mas tudo se embaralhava na mente. Ele precisava de respostas. A figura de Sofia parecia se distanciar, como uma miragem. "O tempo está se esgotando, Lucas", ela gritou, e a chuva parecia aumentar, batendo cada vez mais forte contra o chão. Ele piscou, as ruas ao seu redor escurecendo. A mulher parecia flutuar, a imagem dela se desvanecendo. O mundo tinha se tornado um borrão, e ele estava preso em sua própria mente. Então, uma lembrança assolou sua consciência como um relâmpago. Ele imediatamente se lembrou da carta que Dona Conceição havia entregado. As palavras ecoando. "A verdade está enterrada sob o carvalho." Um impulso invadiu seus pensamentos. O carvalho. Ele precisava ir até lá. A figura de Sofia desapareceu, e Lucas se viu correndo. Seus pés batiam contra o chão molhado sem pensar. Cada passo o levava mais perto da verdade, mais perto do que ele realmente era. Ao chegar ao antigo parque, a chuva parou. O ar estava pesado e denso. Ele avistou o carvalho como um guardião de segredos. Com as mãos trêmulas, ele começou a escavar. A terra fria e úmida se acumulava ao redor. O coração disparava e seu corpo tremia de ansiedade. Finalmente, sentiu algo sólido. Lucas mergulhou as mãos no buraco e puxou uma caixa antiga.
mas a parte superior estava trancada. O desespero tomou conta dele. Ele puxou a caixa, arranhou os dedos, mas insistiu. E enquanto lutava, algo cortante se alojou em sua mente. E se ele não estivesse pronto para a verdade? Com o último empurrão, a tampa se abriu, revelando documentos amarelados e fotos. Ele quase desmaiou ao ver uma imagem familiar. Era uma criança, uma garotinha com os mesmos olhos que Sofia. E ao lado, uma anotação com a letra dela. Com a verdade, tudo ficará claro. Ouvindo passos atrás de si, ele se virou rapidamente. Era Maria. Ela estava ali, mas agora havia algo diferente nela. O olhar que antes transmitia sofrimento agora estava cheio de certeza. Você não deveria estar aqui, Maria. Ela se aproximou devagar. Você está se aproximando da verdade, Lucas. Mas a verdade tem um custo. Ele a fuzilou com um olhar confuso. O que você sabe? O que você não está me contando? Sua mente estava um turbilhão. As peças do quebra-cabeça não pareciam se encaixar. Então, uma expressão de desespero cruzou o rosto dela. Preciso que você entenda. Sofia não morreu na noite do acidente. O tempo parou. A revelação pesava no ar como um trovão prestes a estourar. E quando ele estava prestes a protestar, Maria continuou. Ela foi levada. E se você não descobrir a verdade a tempo, poderá perdê-la para sempre. As palavras dela caíram como um peso, esmagando-o. A realidade começava a se desdobrar como um jogo cruel de cartas. A verdade estava ali, diante dele, mas a cada revelação, algo mais perturbador se apresentava. As memórias de Sofia, a ligação com Maria, tudo começava a se entrelaçar em uma tapeçaria sombria. Ele se perguntava: quem realmente era Sofia? Quem era Maria? O que mais estava escondido sob o carvalho e quanto disso era verdadeiro? O medo e a expectativa guerreavam dentro dele. E enquanto o mundo ao seu redor começava a girar novamente, uma nova figura surgiu da escuridão, quase uma sombra. O coração de Lucas parou ao reconhecer o homem. Era alguém que ele julgava perdido para sempre. A presença dele gerou um frio indescritível. Vamos descobrir a verdade, Lucas, mas esteja preparado para o que vai ver. A escuridão aumentava, e Lucas sentiu que o chão tremia novamente sob seus pés. E ele percebeu: o verdadeiro pesadelo estava prestes a começar. Um estalo soou ao fundo, e do nada, uma explosão de luz iluminou o parque. Sombras tomaram forma, e Lucas viu mais figuras saindo da escuridão. Pessoas que ele conhecia, mas também outras que não reconhecia. Cada uma delas como ecos de seu passado. Na frente de todos estava Miguel, seu irmão. De joelhos, a cabeça baixa, como se estivesse esperando um veredicto. Sem saber o que fazer, Lucas olhou para Maria. Sua expressão foi de horror absoluto. Não, isso não pode ser. Miguel levantou o olhar. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Você não sabe o que aconteceu, Lucas. Aquele acidente não foi um acidente. O que você quer dizer? Lucas gritou.
o pânico tomando conta dele. Diante da perplexidade geral, Miguel respirou fundo. O carro não perdeu os freios, Lucas. Fomos nós, eu e você. Sofia estava com a gente. E o que fizemos fez mais do que acabar com a vida dela. A revelação pendia no ar como um veneno. Lucas sentiu a adrenalina queimar em suas veias. A verdade explodiu, mas ainda mais fragmentos surgiam. Fomos nós? O que você quer dizer? Você não se lembra? Miguel insistiu. A voz dele falhava. Foi uma briga. Você estava estressado por causa daquelas cartas que ela estava recebendo. Você a acusou de traição. Eu tentei parar, mas ele não conseguiu terminar. A incoerência interrompia seu raciocínio e Lucas caiu. Ele se arrastou para longe do carvalho, tentando respirar. Você está dizendo que nós... A voz dele não passava de um sussurro. Você precisa entender, Lucas. Aqui, a verdade é um caminho sem volta. E se continuar a escavar, você vai descobrir que nem tudo que você vê é real. Miguel implorou, a voz dele repleta de dor e culpa. Uma necessidade de entender tudo se abateu sobre Lucas como uma tempestade. Ele estava cercado. A verdade, antes um farol no escuro, agora parecia um abismo. As memórias estavam prestes a desmoronar. E ele sabia que quando tudo se acalmasse, o impacto que isso teria em quem ele amava seria devastador. Mas o que mais ele não sabia? A realidade estava se retorcendo de forma tão intensa que era impossível saber em quem confiar. E com cada minuto que passava, a promessa de que a verdade viria à tona o aterrorizava mais ainda. Finalmente, de repente, tudo escureceu. Uma presença gelada tomou conta, entorpecendo. Antes que pudesse se mover, uma mão envolveu seu pulso, e uma única frase sussurrou em seu ouvido. O que você vai escolher, Lucas? O mistério se entrelaçava entre eles, e tudo o que ele acreditava saber estava prestes a ser obliterado. A única certeza que restava era que ele precisava decidir. O silêncio era ensurdecedor. As palavras de Sofia e Miguel pairavam no ar como um pesadelo coletivo. Lucas lutava para processar tudo, mas antes que ele pudesse encontrar uma saída da confusão, algo se agitou nas sombras, a poucos metros. Ele virou a cabeça e então viu um homem mascarado surgindo da escuridão como um relâmpago. O ambiente congelou. O coração de Lucas disparou. A figura se aproximou rapidamente e o medo tomou conta dele. O que era aquilo? Que tipo de jogo estava sendo jogado agora? Miguel avançou para proteger Lucas, mas nesse instante, o homem levantou uma arma. Ninguém se mexe. A voz dele era carregada de autoridade, reverberando no ar pesado. Estou aqui só para a verdade. Maria gritou, e o pânico tomou conta dela. Que você quer? O homem não respondeu. Ele encarou Lucas com um olhar frio. O tempo parecia se arrastar. Lucas abriu a boca para protestar, mas as palavras não saíram. Era como se o mundo tivesse parado, e tudo o que existia era aquela figura ameaçadora.
Você está mais perto da verdade do que imagina, Lucas. O homem disse. O tom dela era quase familiar. E se você não ouvir, se não agir, você vai perder tudo. A tensão crescia. Lucas podia ouvir sua respiração acelerada. O peso nas costelas o fazia sentir-se sufocado. Ele olhou nos olhos de Miguel, que parecia determinado a enfrentá-lo, mas tinha consciência de que o homem diante deles não era alguém do tipo que hesitava. A luta fervia dentro dele. O que você sabe sobre Sofia? Lucas finalmente conseguiu perguntar, sua voz um misto de coragem e desespero. Quem é você? O homem apontou a arma para o céu e deu um passo à frente. A verdade está muito além do que houve naquela noite. Não foi só um acidente. Então, sem outra palavra, ele puxou uma foto do bolso e a jogou no chão, prensando-a sob sua bota. Lucas se abaixou para pegar a imagem e, quando viu, seu mundo virou de cabeça para baixo novamente. Era uma foto de uma criança. A mesma garotinha que ele viu na caixa, mas agora estava ao lado de Sofia. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. Isso é impossível, ele gritou, o coração martelando no peito. O que isso significa? O homem se aproximou, a voz foi baixando. Significa que Sofia não era quem você pensava, e que o que você sempre acreditou precisa ser reescrito. O que quer que estivesse acontecendo, aqueles fragmentos de uma vida que Lucas não conseguia compreender estavam começando a criar um padrão horrendo. Ele se virou, olhos arregalados, e a verdade o atingiu como um soco no estômago. Você é um dos responsáveis? Perguntou Miguel, a raiva crescendo em sua voz. Como você pode estar aqui? O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. Não sou um responsável. Sou um salvador, Miguel. A verdade precisa vir à tona, e muito em breve. O que foi perdido vai voltar. E Lucas, você precisará se decidir, porque a escolha que você fizer pode selar o destino de todos. O som da sirene ecoou ao longe, interrompendo a tensão que flutuava. Ele olhou para Miguel, que também estava em estado de choque. Mas sabemos que isso não acaba aqui. O que realmente tinha acontecido naquela noite? O que mais estava enterrado sob o carvalho? E, mais importante, como poderiam lidar com a verdade que se aproximava como um furacão? Eles estavam prestes a entrar em um caminho que mudaria tudo. E Lucas sabia que nada seria como antes. O silêncio foi quebrado por um estrondo. Uma explosão ecoou à distância, e a luz de um incêndio iluminou a cena. Todo mundo virou a cabeça para o barulho, e o coração de Lucas disparou, quase fora do peito. O homem mascarado também se assustou, mas antes que pudesse reagir, Miguel chamou. A gente precisa sair daqui, disse com um tom de urgência que fazia o estômago de Lucas revirar. Mas em sua mente, a palavra sair se misturava com um desejo devorador de saber a verdade. E então o homem mascarado disparou, em meio ao caos crescente, a arma ainda em punho. A tensão era palpável. Lucas olhou para Miguel, depois para Maria. O que se desdobrava diante deles parecia um pesadelo. O que você quer? Lucas gritou.
o medo ecoando em sua voz. Mas a resposta não veio. Em vez disso, o homem se virou e, com um movimento rápido, disparou. O barulho do tiro ecoou como um trovão. E foi um momento, um grito. Maria empurrou Lucas, mas ele não foi rápido o suficiente. O tiro não o atingiu. Mas ecoou na noite. O homem virou-se abruptamente, e Lucas viu que quem havia gritado tinha sido Miguel. Um momento de lanterna apagada. Miguel caiu, as mãos tentando cobrir o ferimento no abdômen. O sangue se espalhou, uma poça escarlate crescendo no chão. O mundo parou. A realidade se fragmentou em migalhas. O olhar de Miguel era um misto de dor e desespero. Não, não, Lucas gritou, ajoelhando-se ao lado do irmão, seu coração em choque. Ele pressionou as mãos no ferimento, o pânico crescendo. Maria estava paralisada, gritando: Miguel, fica comigo. Mas Miguel estava pálido, a vida escorrendo entre seus dedos. A verdade, Lucas, ele murmurou, os olhos piscando em reconhecimento e dor. A verdade é mais perigosa do que você imagina. No momento em que as palavras saíram, algo estrondoso ocorreu. A estrutura do parque começou a ruir. As árvores balançaram e as luzes da cidade piscaram. A consciência de que tudo estava desmoronando, misturando-se à sensação de perda. O que você sabe, Miguel? Disparou, enquanto as lembranças de sua infância começaram a fazer sentido. Em um turbilhão de memória, ele se lembrou de algo. Uma discussão entre os pais, a menção de um segredo, algo que deveria ficar enterrado. O peso do passado começava a apontar suas garras. Enquanto o chão tremia sob eles, o homem mascarado parecia hesitar, e Lucas aproveitou a fraqueza. Ele se voltou para Maria, que ainda estava em choque. Precisamos buscar ajuda, ele gritou. Não podemos deixar Miguel morrer. Maria finalmente se moveu, seus olhos arregalados. Mas antes que pudesse reagir, o homem avançou. Não segurava a arma mais direcionada a Lucas, mas apontava para Miguel, cujo olhar exibia uma mistura de aceitação e tristeza profunda. A verdade é mais sutil do que você se lembra. O acidente estava no início de algo muito maior, disse o homem, de um jeito que fazia a pele de Lucas se arrepiar. O que isso quer dizer? Lucas uivou, a sua frustração crescendo. Ele não sabia se o verdadeiro inimigo era aquele homem ou o próprio Miguel. Mas antes que alguém pudesse responder, outro estrondo. A estrutura do parque desmoronava, e com um último olhar de desespero, Miguel entregou sua última memória. Eu fiz o que fiz por você. Não pode ter sido só um acidente. E com essas palavras, fechou os olhos. O mundo girou. E quando Lucas olhou novamente, o lugar estava se desintegrando. Ele sentiu que a verdade estava mais próxima, mas ao mesmo tempo mais distante do que nunca. Ele estava em um labirinto de mentiras, e agora tudo o que ele sabia estava se quebrando, deixando fragmentos de dor e caos. É então, para completar o horror, os gritos lá fora, as vozes da cidade, uma sirene cortando a realidade pela metade. Ele estava mergulhando em uma escuridão que desafiava a luz. O que você vai escolher? A voz do homem ressoava. Mas Lucas sabia que agora
A escolha tinha um custo que nem mesmo ele poderia imaginar. E ali, no meio do fogo e da fumaça, ele percebeu: a maior traição não era do homem mascarado, mas de alguém muito mais próximo. E esse pensamento o atingiu com força, enquanto a escuridão o engolia. A escuridão estava prestes a engolir Lucas. Ele se atolou na dor da perda. O último olhar de Miguel, a vida deles desmoronando, ecoavam em sua mente. Assim que o sangue começou a manchar o chão, um grito rasgou a noite. As sirenes ao fundo só aumentavam o desespero. Miguel, Lucas gritou, mas a voz falhou. O pânico se espalhou por seu corpo. Ele viu a vida do irmão esvaindo como água entre suas mãos, e um nó se formou em sua garganta. Não poderia perder Miguel. Não desta forma. Os olhos de Miguel se apagavam. Lucas, a verdade, ele murmurou, enquanto tentava manter um sorriso fraco. Lucas pressionou suas mãos sobre o ferimento, mas o sangue não parava. O tempo parecia acelerar. Ele estava preso entre a urgência de salvar Miguel e a reverberação das palavras do homem mascarado. Maria, ainda paralisada, finalmente começou a se mover. O que eu faço? Seus olhos estavam cheios de medo e confusão. Liga para os bombeiros, para a polícia. Ele precisa de ajuda. Mas de repente, o homem mascarado se virou, sua expressão mudando. Esperem! Ele avançou, deixando Lucas nervoso. O que mais aquele homem queria? Mas antes que pudesse protestar, algo inesperado aconteceu. Ao longe, uma figura apareceu nas sombras. Era Sofia, a mesma mulher que havia desaparecido na noite do acidente. Ela se colocou entre Lucas e o homem mascarado. Olhando para Miguel, a preocupação em seu rosto transformou a atmosfera. Não! Sofia gritou, a voz carregando uma mistura de desespero e determinação. Não deixe isso acontecer. Lucas ficou paralisado, os olhos arregalados. Como você? Sofia deslizou para mais perto, e neste instante algo gelado se agrandou dentro de Lucas. Os ecos dela invadiu sua mente. Ela sempre esteve lá, mas como? O homem mascarado olhou para ela, confuso, como se quisesse protestar, mas as palavras não saíram. Sofia? Miguel chamou, sua voz baixa e frágil. A verdade precisa ser dita, mas não agora, ela respondeu. A tensão crescendo entre os três, um braço estendido como quem tenta parar uma corrente que não para. O que está acontecendo? Lucas perguntou, horror dilacerando seu peito. Quem é você? Você está viva! Eu pensei que você estava morta. Não é o que você pensa, Lucas. Ela não pode saber. O homem mascarado gritou, mas sem se importar, Sofia sacudiu a cabeça. O ar estava carregado de energia enquanto as peças começavam a se encaixar. Lucas olhou para Maria. O olhar dela estava confuso, mas com uma pitada de compreensão, como se ela também emitisse as mesmas dúvidas. Miguel, você precisa ouvir. Sofia insistiu, já quase chorando. O acidente não foi acidental. Nós temos que nos proteger. A energia crescia, uma tempestade de sentimentos girando ao redor. O pânico e a tristeza se misturavam com a esperança. E foi nesse momento que algo estrondoso aconteceu. Um clarão iluminou o local e todos giraram para a luz.
Antes que alguém pudesse reagir, ela se tornou ofuscante, revelando um carro em chamas. As chamas se expandiram, iluminando os rostos. O que estava acontecendo? O homem mascarado ficou estático. Ele olhou para o carro em chamas e então, em um movimento rápido, ele se virou, desaparecendo na noite. Não! Volte! Lucas gritou, mas era tarde demais. O homem tinha fugido. Miguel estava fraco. O sangue ainda escapava e Lucas sabia que tinha que agir. Ele olhou para Sofia sem entender. O que você sabe? Por que você voltou? Por que você não me contou? Mas antes que Sofia pudesse responder, o carro explodiu em um clarão de luz e barulho ensurdecedor. Todas as vozes foram silenciadas e, por um breve momento, tudo ficou em vez. Lucas sentiu um calor intenso. A verdade estava vindo, mas ao mesmo tempo, tudo estava se afastando dele. Quando a poeira assentou, ele percebeu que Sofia estava mais próxima. Sua presença parecia pulsar como um coração. Os olhos dela eram um comboio de emoções. Ele entendeu que estava prestes a ouvir algo que mudaria tudo. Lucas, a verdade sobre o acidente. O que você vai escolher pode nos salvar ou nos destruir. Não sei se estou pronta, mas você precisa saber que há muito em jogo. O mundo ao redor dele estava desmoronando. Ele olhou para Miguel. O irmão estava prestes a desmaiar. O que ele faria? A verdade estava prestes a surgir das sombras, mas o custo poderia ser mais do que ele estava preparado para pagar. A escolha estava em suas mãos. O destino deles dependia dele. E tudo o que acreditava saber estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Lucas sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O fogo iluminava o parque, projetando sombras dançantes que pareciam carregar toda a dor e os segredos que ele tentava entender. Sofia estava diante dele, os olhos cheios de lágrimas. A presença dela alcançava seu coração, como uma luz entre as trevas. Preciso saber a verdade, Sofia, gritou, quase desesperado. O que aconteceu naquela noite? O que você não me contou? Ela respirou fundo, a voz tremida. O acidente? Não foi só um acidente. Nós sabíamos mais do que deixamos transparecer. Havia outros envolvidos. O peso das palavras dela esmagava Lucas. Diante dele, Maria observava, o rosto pálido, mas no olhar havia compreensão. Era como se todos percebessem que a verdade finalmente estava prestes a emergir. Miguel! Lucas virou-se, o coração disparado, mas o irmão já não respondia. Ele estava caído, a vida esvaindo-se, e o medo o consumia. Não poderia permitir que isso acontecesse. Ele se aproximou do irmão, um desespero crescendo em seu peito. Miguel, segura firme. Vamos conseguir. Você vai ficar bem. Não posso. Miguel sussurrou, a voz mal saindo. A verdade é mais do que todos nós podemos suportar. A tensão crescia e a dor na boca do estômago de Lucas se tornava insuportável. Ele olhou para Sofia, mas antes que pudesse perguntar mais, um novo clarão veio da direção do carro em chamas. O homem mascarado estava de volta, mas agora parecia mais agitado.
O que foi dito precisa parar, ele gritou, gesticulando nervosamente. A verdade pode ser o fim de todos. Uma onda de adrenalina invadiu Lucas. Ele percebeu que o homem não era apenas um empecilho, mas alguém que também tinha medo da verdade. Se há algo que sabemos agora, é que não podemos continuar escondendo. Você está certo. Tudo tem um custo, e o que fizemos não pode se repetir, Lucas exclamou. Sofia aproximou-se novamente, e dessa vez seus olhos irradiavam uma determinação que Lucas nunca havia visto antes. Precisamos confrontar o passado. Se não pusermos tudo em dia, ele voltará para nos assombrar. Está na hora de quebrar o ciclo. E no mesmo momento, como se o próprio universo estivesse assistindo, Miguel conseguiu levantar a mão, arrastando o corpo pela dor. Ele olhou diretamente nos olhos de Lucas. Escolha com sabedoria, murmurou, quase perdido. A verdade libertará você e a todos nós. O peso das palavras de Miguel começou a pesar mais ainda. E por um instante, tudo pareceu se acalmar. As chamas do carro, o desespero e a confusão pareciam apenas ecos distantes. A verdade estava ali, à sua frente, mais próxima do que ele poderia imaginar. Mas quando ele estava prestes a responder, somando todas as suas forças, o homem mascarado disparou novamente. O som da bala cortou o ar. Lucas mal conseguiu se mover, mas a primeira reação foi protegê-los. Mas ele estava em desespero. A verdade estava próxima, e ele sentiu a adrenalina correr em suas veias. E então o silêncio tomou conta. Nesse horizonte de adrenalina e medo, Lucas percebia que o que havia começado há tanto tempo finalmente estava em seu clímax. O calor aumentava enquanto ele tomava o impulso. Ele tinha que fazer uma escolha. O que ele escolheria? O futuro era incerto, e o que estava por vir poderia mudar tudo. As sombras em torno deles eram apenas o começo de um novo capítulo. Você sentiu as emoções? Quer saber como isso tudo termina? Então se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão like agora mesmo para alimentar o algoritmo e fazer essa história alcançar mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Precisamos saber o que você pensa. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desenlace. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere mais um segundo para compartilhar e junte-se à nossa comunidade super exclusiva clicando no link no primeiro comentário. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.